Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está no ar mais um STJ no seu dia. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que está no centro dos debates jurídicos da era digital: o equilíbrio entre o acesso à informação e a proteção dos direitos autorais na internet. Com o avanço das tecnologias e a popularização das plataformas digitais, surgem novos desafios para o direito. Como garantir que o criador de uma obra seja valorizado e protegido sem impedir a livre circulação de conhecimento e cultura? O Superior Tribunal de Justiça vem construindo uma jurisprudência sólida sobre o assunto, enfrentando questões que envolvem streaming, uso de imagens, conteúdos jornalísticos, plataformas digitais e inteligência artificial. E para entender melhor como que o STJ tem interpretado esses casos e quais são os impactos dessas decisões no mundo jurídico e na sociedade, eu converso agora com o advogado especialista em Direito Internacional e Internet, Vinícius Borges Fortes. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Olá, uma saudação a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui mais uma vez contribuindo com o STJ. Doutor Vinícius, começa explicando então para quem nos ouve como que o STJ tem buscado equilibrar aí o direito de acesso à informação com a proteção aos direitos autorais na era digital. Certo. Primeiro esclarecimento importante para quem está nos acompanhando é que a Lei de Direitos Autorais é uma legislação muito antiga. A gente tem uma série de transformações na nossa sociedade, na forma como a gente consome obras autorais, e a nossa legislação ainda é de 1998. Então, esse papel que o STJ desempenha nas suas decisões, fazendo essa interpretação da lei lá de 1998 aos casos que estão acontecendo agora, é fundamental. É fundamental a atuação do STJ. Então, o que a gente vê é que o tribunal tem seguido uma linha de equilíbrio constitucional, ou seja, de reconhecer o acesso à informação como algo essencial, de fato, algo que é importante para todos os seres humanos, todos os cidadãos, mas, por outro lado, reforça que não é terra de ninguém, A gente também tem que ter o respeito ao direito autoral. Então, o fato da gente ter um livre acesso à informação não quer dizer que a gente vai ter um acesso de qualquer forma, ou sem ter que pagar por uma obra, desde que ela seja uma obra fechada, por exemplo. Então, é uma postura de equilíbrio, de interpretar a Constituição em relação à questão do acesso à informação, mas, por outro lado, também observar a extensão da reprodução e do impacto econômico do uso das obras autorais. De que forma a jurisprudência do STJ vem interpretando a responsabilidade das plataformas digitais como redes sociais, marketplaces, em casos de violação de direitos autorais? Então, como eu comentado anteriormente, a Lei de Direitos Autorais, lá de 98, imagina, você que está nos acompanhando aí, 1998, qual era o padrão de internet que nós tínhamos naquela época? Quem tinha, pouquíssimas pessoas tinham, mas quem tinha internet de escada. Então a gente nem imaginava, lá em 98, que nós teríamos tudo que a gente tem hoje, todos os avanços que nós temos. Então, o STJ, quando vai fazer essa interpretação nessas decisões mais recentes, ele vai combinar tanto a Lei de Direitos Autorais, sobre a questão da violação dos direitos autorais, sobre a responsabilização, sobre o que o titular deve fazer, com o Marco Civil da Internet, que é uma legislação mais recente, A gente está aí, fechamos 10 anos de Marco Civil da Internet aí há pouco tempo, Mas é uma legislação muito mais atualizada, que já compreende os fenômenos que a gente convive, a responsabilização de plataformas. Então, o que é importante nesse ponto? O que o STJ entende? Uma vez que o titular já identifica que está ocorrendo uma violação de direitos autorais numa plataforma digital, numa rede social, ele vai notificar, vai fazer a sua denúncia, vai fazer essa notificação à rede social, informando que aquele conteúdo é inadequado, está violando direitos autorais, e vai fazer, nesse momento, o pedido de remoção desse conteúdo. A partir desse momento em que a rede social, a plataforma é notificada, ela tem um dever de adotar uma ação que é de remover o conteúdo ou deixar o conteúdo. Ela vai ter que fazer essa análise. O que o STJ vem entendendo? Após essa notificação, se a plataforma ou a rede social mantiver o conteúdo e, de fato, a reprodução desse conteúdo é ilícita,
a rede social, a plataforma vai ser responsabilizada solidariamente, então ela vai responder junto com a pessoa que publicou isso de forma ilícita. Então, a rede social também vai ter que indenizar o titular, o autor aí, por conta dessa publicação de forma indevida. E esse entendimento do STJ sobre o streaming como forma de execução pública musical representa uma atualização da aplicação da Lei de Direitos Autorais ao ambiente digital? Quais impactos práticos isso trouxe para o mercado? Sem dúvida nenhuma é uma forma de atualização. Por quê? Se nós formos pensar na forma como a Lei de Direitos Autorais foi concebida e o próprio ECAD, né, que é o escritório que faz a arrecadação dos direitos autorais no Brasil, ele é o responsável por fiscalizar e fazer as cobranças, né, dessas execuções públicas musicais, né, e depois fazer o repasse desses valores aos autores das obras. Então, vamos imaginar, lá em 98 nós estávamos preocupados com a reprodução em rádio, né? Essa era a grande questão. Hoje nós estamos falando de streamings de música, né? Então a gente vai ter muitos serviços de streaming, vamos ter rádios online, aí, rádios inclusive amadoras, né? Que acabam colocando programação aí o dia inteiro, né? Funcionando muitas vezes, é muito fácil hoje fazer isso. Os próprios podcasts, né? E audiobooks, né? Então a gente já tem aí, embora já tivéssemos lá em 98, né? Quem é um pouco mais experiente aí de vida vai se recordar, né, de venda de CDs ou até fitas cassete com livros gravados, né? Mas hoje a gente tem toda e qualquer obra, né, sendo convertida para formato de audiobook. Então a gente tem aí não só reprodução de músicas, mas a gente tem também reprodução de obras literárias em áudio. Então o que o STJ faz aqui é, na verdade, interpretar de que o streaming ele faz uma função muito semelhante com essa que a rádio e a TV e o que os eventos presenciais faziam, e que, portanto, também é necessário recolher os direitos autorais para fazer o devido repasse. Há, inclusive, para quem for mais curioso, né, dentro do site do ECAD, há uma seção específica mostrando o ranking dos principais autores, né, aqueles que estão recebendo mais dinheiro de direitos autorais no Brasil, e inclusive há uma divisão lá de direitos autorais provenientes de plataformas, né, e outros provenientes de mídias clássicas, né, tradicionais. E a gente observa que majoritariamente a arrecadação é feita pelas mídias digitais. Então não seria justo com titulares de direitos autorais, né, vamos pegar aí um compositor, né, ou um grupo de compositores. O cara vai lá, cria uma obra, ela não vai bombar no rádio hoje em dia, ela vai bombar em plataformas, né? Basta a gente ver, inclusive, a viralização de certas músicas vão acontecer primeiro no TikTok, vão acontecer primeiro no Reels, no Instagram, e inclusive essas próprias músicas, quando elas estouram, elas vão gerar mais engajamento para as publicações, o que faz retroalimentar esse volume. Então, inevitavelmente, tem uma reprodução pública acontecendo e aí, por consequência, é justo que se pague os direitos autorais aos compositores, aos titulares desses direitos, né? Doutor Vinícius, e como que o tribunal tem conciliado o princípio da irretroatividade da lei com a necessidade de proteger os autores em contratos antigos, especialmente diante dessas novas tecnologias como o streaming? Então, esse é um desafio bastante grande, porque a gente percebe que tem, especialmente na música, né, mas na literatura isso também vai acontecer, mas especialmente na música, existem autores que sobrevivem pelo tempo, né, e por muito tempo. Então tem um caso bastante emblemático que foi objeto de julgamento no STJ, que é um caso envolvendo o cantor Roberto Carlos e o falecido Erasmo Carlos. Então é o Roberto Carlos e o espólio do Erasmo Carlos recorrendo, né, justamente porque uma gravadora detinha um contrato mais antigo. Nesse contrato antigo não havia a possibilidade de prever a existência de novas tecnologias ou novas formas de reproduzir. Então, o que o STJ tem feito? Ele tem interpretado de uma forma a conciliar, a entender que, bom, não tem como retroagir algumas coisas, né, para modificar. Por outro lado, daqui para frente, né, quando a gente passa a ter essas novas tecnologias, é fundamental que exista a remuneração por conta da utilização dessas obras em plataformas distintas daquelas que o contrato previa.
né? Então, não se trata de indenizar por todo o período, mas a partir do momento em que passa a existir uma nova mídia e essa mídia passa a ser utilizada sem uma autorização prévia, há que se ter uma remuneração, e nesse caso vai ser uma remuneração proporcional e não integral, como muitas vezes se poderia pleitear com base no contrato, né? Então, essa é uma questão de equilíbrio, né? De razoabilidade que o STJ vem observando para não aplicar essa retroatividade de forma plena, né? A lei não vai retroagir desde o começo. Por outro lado, ela vai fazer algumas adaptações, algumas adequações na interpretação do contrato para que fique equilibrada a relação, né? Então, todos os contratos, de um modo geral, eles são feitos para equilibrar as vontades das partes, né? Então, o que o STJ faz aqui é preservar o objetivo desse contrato, que é preservar o equilíbrio das partes na relação toda. E na perspectiva da jurisprudência do STJ, qual que é a diferença essencial aí entre uma obra autoral e uma criação de caráter meramente funcional ou técnico, como formatos gráficos e interfaces digitais, por exemplo? Esse caso é um caso bastante interessante, né, dessa distinção, justamente porque o STJ julgou agora há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, um caso que eu me recordo até hoje, porque quando eu iniciei a minha carreira como professor na disciplina de informática jurídica, eu trouxe esse exemplo para os meus alunos ao falar de que as ideias, né, por si, elas não são passíveis de proteção, ainda que elas sejam registradas de alguma forma. Então, o caso que o STJ julgou alguns anos atrás e que vai fazer essa distinção importante entre uma obra autoral e uma criação meramente funcional técnica, foi uma situação em que um grupo de pessoas criou uma nova forma de divulgar os resultados de um site de pesquisa e começou a fazer ofertas desse layout, dessa nova forma de apresentação da forma de pesquisa. E apresentou para vários provedores de aplicação, várias empresas de tecnologia, dentre as quais a Google. Então, o que aconteceu nessa situação aqui? Os inventores, vamos chamar assim, né, os criadores desse layout, eles fizeram um registro num documento dessa ideia. Né? Então, a ideia deles estava descrita em texto, tinha um protótipo bem inicial, né, de baixa fidelidade, como a gente costuma dizer em design, apresentou para essas empresas, nenhuma dessas empresas aceitou comprar a ideia deles, e aí, alguns anos depois, a Google acabou instituindo dentro da sua ferramenta um recurso chamado Wonder Wheel, ou Roda Mágica, que era uma maneira diferente de apresentar o resultado da pesquisa. Então, ao invés de aparecer aquela página com vários links um abaixo do outro, ele aparecia de uma maneira diferente, mais visual, né, em termos gráficos. E aí essas pessoas entraram com uma ação pedindo indenização porque a ideia deles teria sido, entre aspas, roubada, né? Então, estou usando entre aspas porque não existe roubo de ideias, tá? Juridicamente falando, mas para o pessoal entender. Então, nesse caso aqui, o STJ entendeu que uma criação técnica dessa forma, uma ideia dessa forma, ela não é passível de proteção de direitos autorais. Né? Então, as obras autorais elas vão expressar uma criatividade, escolhas estéticas, estilo, linguagem, e as criações funcionais, né, uma interface, um layout, um formato gráfico, só vai ter uma proteção se houver um grau mínimo de ineditismo, de criatividade, não de uma mera utilidade. Né? Então, aqui eles teriam que ter feito algo mais rebuscado. Por exemplo, se eles tivessem feito um layout e tivessem criado um código de desenvolvimento de software específico para aquela funcionalidade e tivessem apresentado isso junto de uma carta de confidencialidade, onde quem estivesse recebendo estivesse obrigado a não divulgar, né, sem autorização por X tempo, aí seria uma outra questão que até nem seria de direitos autorais, mas teria uma proteção um pouquinho mais efetiva. Nesse caso aqui, foi a apresentação de uma ideia para iniciar uma conversa, né? E aí essa conversa não se desenvolveu, não prosperou em negociação, e aí depois acabou resultando nisso. Eu lembro que no Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, inclusive foi onde aconteceu esse caso, as pessoas que criaram esse mecanismo de resultado de busca tiveram reconhecido o direito a uma indenização, era uma indenização bastante baixa, e aí o recurso subiu depois em sede de recurso especial para o STJ e foi julgado agora recentemente, né? Então uma ação que durou bastante tempo, uma discussão que durou bastante tempo, até que o STJ colocasse um ponto final aí sobre essa interpretação, dizendo que não havia o que indenizar numa situação dessas, né? E o chamado teste dos 3 passos vem sendo aplicado pelo STJ para limitar usos
não autorizados de obras jornalísticas ou literárias. Como que esse critério internacional tem sido interpretado na jurisprudência brasileira? Então, o STJ tem aplicado de forma rigorosa o teste dos 3 passos, é um teste previsto na Convenção de Berna e no Acordo TRIPS, como uma espécie de filtro, né, para legitimidade e de limitações ou exceções na questão envolvendo obras autorais. Então, nessas situações, o tribunal ele vai fazer, né, quais são os 3 passos. Primeiro, verificar se é um caso especial, ou seja, se é uma exceção que deva ser claramente delimitada. O segundo passo é se há uma compatibilidade com a exploração normal da obra, né, ou se isso pode afetar mercado, receita, algo assim. E o terceiro passo é se existe ausência de prejuízo injustificado ao titular. Então, são os 3 passos que eles vão verificar, né, e sempre vão fazer esse filtro. E as aplicações mais comuns, né, para justamente identificar, né, de que, primeiro, é um caso que é uma exceção, que a gente percebe que é compatível com a exploração normal da obra, não vai ter prejuízo à receita, ao mercado da obra, não vai trazer um prejuízo ao titular dos direitos, né? Em situações de uso jornalístico ou educacional, né? Uma reprodução incidental ou citações ou trechos curtos. Então, nesses casos aí, o STJ tem interpretado o teste, né? Então, ele vai privilegiar a proteção ao criador, mas ele vai evitar também as exceções amplas, né? E aquelas que possam exceder, de fato, de maneira exagerada e acabar prejudicando o titular da obra autoral. Então, é um teste que vai sempre buscar o objetivo de equilíbrio e razoabilidade para verificar, né? Nem, por um lado, enriquecer ilicitamente o autor, para que ele receba de qualquer maneira, em qualquer circunstância, aquilo que eventualmente é divulgado, e, por outro lado, não torná-lo refém, né, de veículos e publicações que possam abusar do seu direito de poder fazer uma exposição de trecho e não remunerar ou não, eventualmente, até nem referenciar o autor. Isso acontece bastante também, e é uma grande queixa de muitos autores, que muitas vezes alguns trechos, são utilizados e sequer ele é referenciado, né, para dizer que é o autor X, que a obra é aquela e tal. Então, que é um fator que é colocado dentro da Lei de Direitos Autorais, que é bem importante, que é um direito moral do autor, que é o direito de ser reconhecido como autor daquela obra. Então, a Lei de Direitos Autorais ela não trata só da questão patrimonial, ou seja, da remuneração dos direitos autorais, mas também do reconhecimento moral daquele autor, né, de poder atribuir a ele a criação daquela obra. Então, muitas vezes, o grande problema que mexe, né, com o autor é o fato dele nem ser referenciado muitas vezes, né, além de utilizar de forma indevida, às vezes é nem ser referenciado, né, nem atribui a ele a criação. Dr. Vinícius Borges Fortes, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia. Imagina, eu que agradeço, sempre à disposição da STJ e equipe para colaborar, e espero que essa colaboração aí gere vários debates e várias perguntas aí que a gente pode estar respondendo posteriormente. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também nas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.